Aleluia. Vamos abrir novamente nossa Bíblia em Salmo 113 para continuar aquele assunto sobre louvor. E falando de louvor, essa manhã fomos mais uma vez presenteados com louvores que exaltam ao Senhor, que é sem palavras assim nós mesmos falar o que o Senhor merece. Ainda se passássemos aqui todas as manhãs das nossas vidas, ainda seria pouco tempo para louvar a esse Senhor tão maravilhoso, tão grandioso que nós temos, que morreu ali no Calvário por nós, por cada um de nós. A Bíblia fala que houvesse só um de nós, o Senhor viria e morreria. Isso é amor. Então, só palavras de gratidão, só palavras de... Falta palavra até para dizer, né? Por tudo que o Senhor fez por nós, sendo nós tão pequeno, poeirinha, barro, diante do Senhor. Tem uma música aqui que a letra fala assim: em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nós não somos nada diante do Senhor. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar suas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser um novo vaso. Senhor Jesus, que nós possamos nos deixar ser quebrado pelo Senhor, ser moldado pela mão do oleiro, aquele que planejou todo o universo, que planejou a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso respirar, pelo nosso andar, pelo nosso falar. Nós não somos nada diante da beleza da sua formosura. Tu és, de fato, um Deus maravilhoso. Aleluia. Salmo 113, versículo 4. Excelso é o Senhor acima das nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa do céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do montoro o necessitado, para sentar ao lado de príncipes,
sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esse trecho aqui que acabamos de ler fala coisas maravilhosas a respeito do nosso Senhor. No versículo 4 diz que ele é excelso. E eu estava olhando o significado de excelso, é muito mais do que a gente imagina. Excelso quer dizer que ele é grande, que ele é admirável, ele é excelente, ele é formidável, ele é maravilhoso, ele é surpreendente, ele é ilustre, ele é elevado, digno, soberano, majestoso. Eu poderia ficar falando aqui a manhã inteira, irmãos. Ia ser pouco diante do que o Senhor ele é. Ele é excelso. Todas as manhãs nós estamos aqui nos domingos para adorar a esse Deus maravilhoso, excelso, dono de todo o universo, mas que um dia se fez homem e tabernaculou entre nós. Conhecemos ele na figura humana do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma bondade ele ter se revelado assim. De a gente saber um dia, a gente pode abraçar esse Senhor, veremos as marcas na mão do Senhor. Eu me lembro que logo quando era novo convertido, o novo convertido é bom porque ele pensa as coisas assim de uma forma mais inocente, ele não faz muitas perguntas, como uma criança. Eu me lembro que eu ainda não era casado, eu estava deitado lá no sofá. Eu não sei se foi um sonho ou foi uma visão, está mais para sonho. Aí eu pensei assim, olha, no céu, os irmãos vão ficar tudo querendo lá ver rua de ouro, ver as coisas maravilhosas. Eu não, vou colar em Jesus, não vou soltar. Eu me lembro disso, sempre eu me lembro assim, oh meu Deus, porque eu cresci, né? Eu devia continuar sendo aquela criança em Cristo. De sonhar mesmo, de agarrar ao Senhor. Eu me lembro que tem uma música que... Eu esqueço da música, que fala que ele trata o Senhor como o pai, que o pai está em casa, né? A sandália, que o pai vai vestir a camisa. Esqueço a música, acho que é Nilva Soares. Intimidade, o nome da música. Eu vejo mais ou menos assim, a gente lá no céu, querer Jesus. Não sei se vai ser, mas vale a pena eu pensar assim, porque eu desfruto disso. Então, nosso Deus é excelso, como diz aqui no Salmo 4. No versículo 7 e versículo 8, vai dizer o que ele fez e quem nós somos. Fala assim, versículo 7, ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado e o faz assentar com príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Diz que ele ergue do pó o desvalido, irmão. Éramos pessoas desvalidas. Desvalida é aquela pessoa desprotegida, sem apoio, sem recursos. Era que cada um de nós era. Aí diz que ele ergue do pó o desvalido. Você estava lá largado. O Senhor vai com a mão de misericórdia e ó, te puxa. Como é que não louva? Como é que não se agrada de um Deus desse? Só tem que sorrir diante dele. E do montouro o necessitado. Montouro é lixo. Ele tira você do lixo. O necessitado. Nós éramos necessitados. Necessitado é aquela pessoa que precisa de muitas coisas. A gente mora em Salvador, a gente cansa de ver necessitados no lixo. Dói no coração você ver um ser humano mexendo no lixo. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir lá no lixão mesmo. Eu já fui algumas vezes no lixão, porque meu pai era motorista de caminhão. E de vez em quando ele trabalhava para a prefeitura e fazia descarga lá. É umas cenas horríveis. As pessoas disputando com os urubus, com as moscas. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos tirou do montouro. E não precisa ser um montouro do lixo, não. Às vezes tem montouro de muitas coisas. Tem gente que está no montouro rico, abastado, mas não consegue saber que está no montouro. Aí Jesus vem com a mão de misericórdia, ó, e resgata a gente do montouro.
O versículo 9 fala assim: faz da mulher estéril, que a mulher estéril vive em família e seja alegre, mãe de filhos. Isso a gente vai falar mais à frente. No versículo 5, ele nos faz uma pergunta: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo o trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa sobre o céu e sobre a terra? Essa é uma pergunta mais fácil para o crente responder. Quem há, irmãos? Quem é semelhante ao Senhor? Não tem ninguém, irmão. Qualquer crente sabe responder isso. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Muitos quiseram ser, outros querem e outros ainda vão querer. Mas não há ninguém semelhante ao Senhor. Lá no Éden, Eva foi tentada a ser semelhante ao Senhor. Deu no que deu. Estragou toda a humanidade. E é essa humanidade estragada que tenta ser semelhante ao Senhor. Se a gente ver a história, a gente vai ver ditadores, imperadores, reis, tudo querendo ser igual a Deus. Outros dizendo que, filósofos, Deus está morto. Mas para nós cristãos, não. Sabemos que Ele está vivo, Ele está no meio de nós e habita em nós. Ninguém há semelhante ao Senhor. Amém? Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses Filipenses 2,5. Já foi até citado aqui no Partido do Pão essa passagem, mas glória a Deus. Aqui eu vejo assim como um conselho para todos aqueles que querem ser igual a Deus. Deveria ler essa passagem. Todo ditador, todo rei corrupto, todo opressor, todos aqueles que acham que está maior do que a humanidade, que se acham Deus, deveria pegar essa passagem e ler. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Todo ditador devia ler esse trecho. O Senhor da glória, o Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, esvaziou-se de si mesmo. Ele era Deus. Esvaziou de si mesmo. E homens comuns, mortais, se enchem, se achando Deus. Todos eles passam, irmão. Todos os ditadores, que eu não vou me ousar aqui a citar nem os nomes deles aqui no púlpito, morreram. Depois da queda do Muro de Berlim e algumas revoltas que teve também lá do lado do Oriente, a gente viu pela TV alguns desses ditadores sendo mortos. Não foi no livro de história, não. Alguns contemplou isso pela TV. Não vou citar nomes, porque aqui tem que citar o nome de Jesus. E outros também cairão, irmãos, por guerra, por morte natural. Vão morrer. Existe ditador que viveram aí 50 anos ditando em certo país. Morreu. Tem ditador aí que está substituindo outro ditador, vai morrer, vai findar. E não trouxe benefício nenhum para essa terra. O Senhor da glória, o Rei dos reis,
o Senhor dos senhores, aquele que é o eu sou, esvazia-se de si mesmo, tornando-se semelhante a homem e sendo reconhecido como uma figura humana, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí não parou por aí. Como homem, ele se esvaziou. Ele podia se esvaziar e estar ali, mas como homem, ele também se esvaziou. No Salmo 22, ele vai dizer assim, ó, eu sou verme e não homem. O Senhor da glória, o Rei dos reis, disse que é verme e não homem. E a gente não, a gente sempre está topetudo. E ele está falando assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes a gente não quer ser esse Deus grande, a gente não quer ser esse ditador. Mas às vezes a gente quer ser nosso Deus para nossa esposa, a gente quer ser Deus para nosso marido, para nossos filhos. Tem aquele topete, aquela coisa lá de ser Deus. Olhe para Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele tabernaculou entre nós, irmãos. Ele sofreu com os que sofrem, ele se alegrou com os que se alegram. Tem um filme, desses filmes de Jesus que tem aí na TV, que acho que não sei se é segundo Marcos, e o personagem que faz Jesus é uma pessoa alegre. Eu digo, para mim Jesus era assim, essa pessoa alegre, que sorria. Que em muitos filmes a gente vê Jesus como aquelas fotos daqueles quadros de... Né? E para mim não, Jesus era alguém como nós, que sorria, que chorava. Quando o primo dele, João Batista, morreu, ele se afastou. Para que ele se afastou, irmão? Era primo dele. Ele sentiu, ele pegou e se afastou. A população foi lá atrás dele. Nem deixou ele ter esse momento de solidão ali. Ele era homem como nós, irmão. Quando Lázaro morreu, o amigo dele, ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas ele chorou. Se fosse um da gente, quando viesse a notícia, fica lá, peraí, já ia todo até boçal, né? Lázaro. Mas ele chorou. Naquele momento ele chorou por 2 motivos. Chorou por Lázaro e chorou também pela incredulidade ali do povo ao redor dele. Então era esse homem como nós, Jesus Cristo. O Deus, o Senhor da glória, tabernaculou entre nós. Ele visitou as casas, ele entrou nas casas das pessoas. Ele comeu, ele teve fome. Esse é Jesus, o Deus que tabernaculou entre nós. E como eu falei, ele entrou nas casas, e eu quero destacar uma casa que ele entrou, e dentro dessa casa, uma personagem. Uma personagem que a gente costuma falar muito em nossas orações. Os irmãos já devem ter ouvido muitos irmãos falar assim, ó Senhor, eu quero estar como Maria aos teus pés. Os irmãos já ouviram essa oração? É comum, principalmente nessas orações assim, em público. Eu quero estar como Maria aos teus pés. E não está falando de Maria, mãe de Jesus, não. Está falando de quem? Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro, e Marta. Que os irmãos costumam falar que era a casa perfeita, que estava lá o serviço, o testemunho e o louvor e a adoração. Tudo que Deus quer para nós. Que nós sirvamos, que nós possamos dar um bom testemunho e que nós também possamos louvar ao Senhor. Como louvamos aqui nesta manhã. Que maravilha. Sempre como os irmãos falam, parece um pedaço do céu. Né? A gente está lá levantando as mãos ao Senhor em adoração. É tão bom, é tão agradável. Imagine isso para sempre. Eu tenho lido algumas coisas sobre o céu. Ninguém pensa que também no céu vai ser assim o tempo todo. A gente vai estar fazendo as coisas que tem que fazer, mas em louvor. É o diferente daqui. Aqui a gente faz as coisas, às vezes, em murmuração. A gente vai para o trabalho chateado, a gente volta chateado, a gente se chateia no trabalho. Lá não. A gente vai fazer tudo em louvor ao Senhor. Tudo como planejado. Houve uma intercorrência lá no Éden. A terra que era para lavrar com alegria, tornou-se enfadonho, né? Ser cansativo.
Deus não criou o trabalho para ser cansativo, criou para ser prazeroso. E hoje são poucas as pessoas que dizem assim, segunda-feira eu vou trabalhar, que alegria. São poucos, a gente sempre vai com aquela cara assim, agradecendo a Deus, mas se pudesse, segunda-feira passaria para terça. Estão até querendo diminuir as horas aí de trabalho, né? Não entendo disso não, mas não sei se vai dar certo. Vamos ler Lucas. Lucas 10. Dez 38. É justamente aí que está essa Maria que a gente tanto fala em nossas orações, né? Indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir seus ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirado. É por isso que os irmãos falam assim: ó Senhor, eu quero estar como Maria aos teus pés. Que bom, né? Não importa o que aconteça, queremos estar ali como Maria a teus pés. Mas vamos falar um pouquinho de Marta. A Bíblia fala que Marta estava ali, agitada de um lado para o outro, preocupada com seus afazeres. Para a gente não ter um preconceito contra Marta, Marta é importante sim. As Martas são sempre importantes. Se não fossem as Martas, irmão, nós não estaríamos aqui, porque sexta e sábado tiveram Martas para vir aqui botar as cadeiras no lugar, tiveram Martas para arrumar, lavar o banheiro, Marta para fazer vários serviços, para proporcionar que as Marias estejam aqui em oração. Marta, estou falando no sentido de serviço, né? Marta como título, né? Porque se a gente for Martas e Martins, né? Para não ficar uma coisa só feminina, né? As Martas e os Martins tiveram aqui para arrumar. E sempre vai ser assim. E quando ele está louvando lá na conferência, está lá as Martas na cozinha lá, fazendo aquela comida gostosa. Porque a comida da conferência é uma comida gostosa. O café, lá em casa eu não como primeiro melancia. Eu não tenho aquilo para escolher. Você quer pão com ovos, irmão? Né? Ou você quer assim, cuscuz de coco, cuscuz de milho. É uma fartura. Foi as Martas que vieram lá, 4 horas da manhã, quando todo mundo está orando, ou está dormindo ainda, está lá as irmãs lá na cozinha. As Martas precisam da igreja. Então, nunca pense, Marta aqui falou demais, as Martas são necessárias. O problema de Marta aqui não era o serviço, era como ela estava servindo. Ela estava servindo em agitação. Ela tinha que se acalmar. O Salmo lá diz que devemos servir ao Senhor com alegria e apresentá-vos a Ele com cânticos. Marta estava fazendo tudo errado. Marta estava servindo ao Senhor chateada e se apresentou ao Senhor com queixa. Como está vendo minha irmã? Ô Senhor, olha a ousadia de Marta, como ela fala assim: Senhor, dê um tempo aí nessa comunhão, tá? Libere minha irmã, e depois o Senhor conversa com ela. Está vendo? O serviço virou ativismo, irmão, é o perigo. O serviço tem que ser em amor. Deixa os ativistas aí nas coisas políticas. Quando vira ativismo e militância, perde o sentido. Mas quando é em amor, aí é outra coisa. Você vai se alegrar em fazer o serviço de Marta para beneficiar aos irmãos que são ali, que estarão ali como Maria.
É tão bom, eu creio que todo irmão que serve se alegra em ver assim, poxa, que bom, né? Sempre tem aqueles irmãos pioneiros que vão na frente lá para limpar. Eu me lembro de uma daquelas conferências lá naquela mata, lá, Estrada Velha do aeroporto, que tinha que ir uma equipe antes para limpar. Aí tinha a piscina toda em limo, toda. Aí, irmão, a gente mergulhou para limpar aquele limo todo, para esvaziar. Aí depois, aquela equipe que foi na frente, depois, quando os irmãos chegaram, estava lá, você vê os irmãos ficarem naquela piscina limpa, porque tiveram Marta para entrar naquele limo lá para limpar aquela piscina. É agradável, irmãos. Se fizermos o serviço de Marta da maneira que tem que ser feito, a gente vai desfrutar. Vai ser em louvor como Maria, não vai ser um peso. E, pegando esse gancho, Martas, se apresentem. Que às vezes tem pouca Martas nas assembleias. Então, irmãos, posso ajudar? Não tem aquele negócio no mercado, né? Então sejam Martas. Sejam sempre disponíveis a ajudar, para não sobrecarregar as poucas Martas que se habilitam. Mas voltando a Maria, Maria estava aqui, quedada aos pés do Senhor. É todo dia que o Rei da Glória tem sua sala, irmão. É todo dia que, em pessoa, hein, Dona Lia? Se Jesus aparecer lá em sua casa, você vai se preocupar de lavar sua roupa? Você vai ficar lá quedado, meu Deus. Você vai pedir, Décio, me belisque para ver se é verdade aqui. Ó. Jesus em pessoa. Maria não estava preocupada, irmão, que as coisas iam ajuntar, o serviço ia juntar. Porque provavelmente ela depois ia ter que fazer, né? Mas ela não estava preocupada, ela estava ali, quedada aos pés do Senhor. Ela não estava preocupada que Marta estava ali no ouvido dela. Minha irmã, depois a gente conversa, estou aqui, quedado diante do Rei da Glória. Se a gente aqui fica quedado, imagine você ver Jesus assim. Os irmãos já conhecem Sadúcio da Singh? Já viram falar? Diz que ele parecia muito com Jesus. A aparência física é como esse Jesus que fala. Diz que ele chegou em algum lugar, em uma casa, e bateu na porta, na parte de algum irmão, não me lembro. Aí a empregada foi atender. Quando ela atendeu, ficou extasiada, foi lá, fulano, Jesus está aí na porta. Porque esse adulto, assim que se vestia com aquelas vestes lá orientais. Então imagine você ver Jesus pessoalmente em sua sala. Maria estava quedada aos pés do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Ter esse coração de Maria. Para se aquedar aos pés do Senhor. E Maria não vai parar por aí, não. Vamos para João, capítulo 12. 12:1. João 12:1. Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus pés, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, Maria não ficou só quedando lá aos pés do Senhor. Aqui já é outra oportunidade, em outra casa, está novamente Marta, Maria e Jesus juntos. E agora também temos Lázaro. Completou tudo ali. O serviço, o testemunho e o louvor em uma só casa. Marta, Maria e Lázaro. É o que o Senhor quer na nossa vida individual. Que sejamos Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, caladinho. Nem precisava, o homem ressuscitou dos mortos, precisava falar o quê? As pessoas vinham de longe para ver Lázaro. As pessoas têm que ver isso na nossa vida. Não precisa falar nada. As pessoas falam assim, ó. E vai Dani ali, ó. Irmã fiel. Vai irmão Emílio ali, ó.
Não precisa falar nada, que vê a luz do Senhor resplandecer na vida dos irmãos. E assim seja a nossa vida. Lázaro não precisava falar nada. Mas eles estavam lá reunidos e, de repente, eles sentem um cheiro agradável no ar. E não era a janta que Marta estava fazendo, não, viu? Porque Marta é a irmã do serviço, viu como o serviço é precioso? Disse que Marta estava servindo, que ia ter uma ceia. Quem é que estava lá na cozinha? Era Marta. E agora já não mais com aquela preocupação com a irmã. Ela está servindo de uma forma agradável. Agora ela entende o que é servir com alegria. Você vê falar aqui só que ela estava fazendo a janta. E ele sente aquele cheiro agradável no ar. Ah, de onde que vem, de onde que vem? Quando olha, está lá os pés do Senhor. Quem está lá, irmão? Maria aos pés do Senhor. Derramando um perfume muito caro. Diz que era muito caro. A Bíblia está falando aqui que custava 300 denários. Lá em Mateus 20, do 1 a 15, a gente vai ver que o valor de uma diária de serviço é 1 denário. Aquele perfume custou 300 dias de trabalho a Maria. Eu não sei quanto é uma diária de serviço. Eu não sei quanto é, mas eu vi o irmão calculando, um cálculo para os dias de hoje, que daria, aquele perfume custaria, por dias de hoje, mais ou menos 15 mil reais. Maria derramou 15 mil reais aos pés do Senhor em adoração, irmão. Isso é louvor. Isso é o verdadeiro louvor. Sacrifício de louvor é que eu tenho para oferecer. É quando você não mede aquilo que você está perdendo para dar ao Senhor. Porque se você perde para dar ao Senhor, você está ganhando. E foi isso que Maria fez naquela manhã. Um exemplo para cada um de nós. A gente possa liberar aquilo que é valioso para nós ao Senhor. Às vezes a gente não quer perder o tempo. A gente acha que se a gente vir para a reunião de manhã, domingo, a gente está perdendo tempo. Às vezes a gente troca as coisas. Às vezes fica umas pendências em cada meio para fazer, para estarmos aqui, principalmente para as irmãs que trabalham e tudo mais, né? Mas vale a pena deixar aquela roupa lá para lavar mais tarde, de noite, para estar aqui pela manhã adorando o Senhor. Falo irmãos e irmãs, eu falo irmãs porque a gente sabe que as irmãs às vezes são mais atarefadas, às vezes como os irmãos falam, né? Há uma dupla jornada. Vale a pena, irmão, você derramar seu nardo puro aqui aos pés do Senhor. Não se apegue àquilo que é seu, não, irmão. Foram 300 dias de trabalhos para comprar aquele perfume. Aí Judas aqui se interfere, você podia guardar para dar aos pobres. Jesus corta logo ele, peraí, rapaz, os pobres se tem sempre com você. Deixa ela derramar. Entendeu, irmão? Deixe os irmãos louvar ao Senhor. Precisamos deixar um ao outro louvar ao Senhor. Uns têm liberdade de uma coisa, outros de outras. Sendo com ordem e decência, deixe-os louvar ao Senhor. Se gaste para o Senhor. Você só vai ser beneficiado, irmão. Como o Adriano falou aqui, que a gente fica receoso realmente. A gente somos pecadores. A gente vai se ousar partir o pão, uma coisa tão sagrada. Dá um tremor mesmo. Mas só não pode deixar que o inimigo tome isso e te deixe você se afastar. Eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa ontem, ela falando que quando a gente estiver mal, em alguma situação, não se afaste não, irmão. Não suma não, procure os irmãos. Que às vezes nossa tendência é se esconder. Não, nessa hora a gente tem que ir para a luz. Procure os irmãos. Se você está com dificuldade em partir o pão, não deixe que o inimigo te esmague, não. Venha para a luz para você poder partir o pão com total liberdade. Sozinho você não vai conseguir nada, mas com a ajuda dos irmãos, com os irmãos adequados, sua fé vai ser restabelecida, sua coragem vai voltar. Precisa da igreja, não há como andar sozinho. Um cordão de 3 dobras
é mais difícil de quebrar. O solitário busca o seu próprio interesse. Está na palavra. Então é isso, irmãos. Que nosso coração seja como o de Maria, de louvor ao Senhor, independente da circunstância. Que possamos se aquedar aos pés do Senhor e que possamos também derramar o nosso nardo aos pés do Senhor. Amém? E para concluir o Salmo 113, lá no último versículo fala que ele faz com que a mulher estéril viva em família, né? Que a mulher estéril seja alegre. Irmãos, é uma dor para uma mulher querer ter filho e não poder ter filhos. Aqui tem muitas irmãs que passaram por isso. Eu sou o pai de um filho, bonitão, igual ao pai. Mas antes de ter esse filho, a gente perdeu 2 vezes. Uma com 6 meses, Marina, e uma bem rápido. Eu não sei a dor, mas, Rosana, eu vi a dor de minha esposa. Como eu vejo a dor de muitas irmãs que tiveram dificuldade de ter seus filhos, irmãs que infelizmente perderam seus filhos, irmãs que não puderam ter filhos. É uma dor. E a Bíblia diz que o Senhor faz que a mulher estéril seja um alegre mãe de filho e viva em família. Se hoje ter filhos é algo importante, para o judeu era mais importante ainda, porque a mulher tendo um filho ia perpetuar a família. Se a mulher não tivesse filho, a família ia acabar por aí. Então, para o judeu, essa palavra ainda torna ainda mais maravilhosa do que para nós. Ele fazer da mulher estéril mãe de filhos. E eu escolhi, de muitas que a Bíblia dá testemunho, a uma que está em 1 Samuel, que a gente conhece, que é Ana, a mãe de Samuel. Eu vou adiantar a leitura para não... Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma chamava-se Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ônife e Finéas, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival Penina provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Você veja aqui, vemos 2 mulheres, uma com filho e outra sem filho. Uma Penina, mãe de filhos, irritava a Ana. Aqui diz que ela tinha filhos e filhas. Se ela tinha filhos e filhas, ela tinha pelo menos 5, né? Filhos e filhas. E ela não tinha, e ela usava dessa dádiva que é ser mãe para pirraçar Ana. Imagina, Ana sofria por não ter filho. E Penina usava desse artifício para ter filhos. Filho é bênção. Filho não é arma de guerra. Para você dizer, eu tenho filho, você não tem. Meu filho se formou, meu filho... Não, irmão. Filho é dádiva, é bênção. Temos que motivar. Que seu filho hoje está graduado na escola, você tem que motivar o filho da outra irmã a isso. Você não tem que fazer comparações, nem se achar.
Ah, o meu filho toca flauta e saque, o seu não toca. Ridículo, irmão. Entendeu? Estou me colocando um exemplo para não falar de outro exemplo, entendeu? Mas isso é um exemplo. Filho é dádiva. Não é moeda para você ficar se vangloriando. E Penina estava fazendo isso, ela se vangloriava e Ana, coitada, sofria por isso. Versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano. Em todas as vezes que Ana subia, e assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o coração triste? Não sou melhor do que 10 filhos? Elcana era um marido atencioso e amava muito Ana. Mas ele não entende o que é ser uma mulher querendo filho, irmão. Elcana é a pessoa que estava ajudando, mas ele só fez ferir mais a Ana. O meu amor é melhor do que 10 filhos. Duvido, irmão. Tem muitas mães aqui que amam seus esposos, mas o amor de uma mãe pelo filho é algo lindo. O amor de uma mãe, porque ela está ali, concebeu, foi 9 meses, ela sentiu as dores. Ela sabe, ela sente. Então, por mais que Elcana seja um marido, gente boa, que dá para ver que ele é uma pessoa gente boa, quando ele falou aquilo para ela, foi uma certa apunhalada e ela ficou em silêncio, né? O meu amor não é melhor do que 10 filhos. O amor de um homem por uma mulher, por mais que ele ame, não é maior do que meio filho. Entendeu, irmão? Além do que, são amores diferentes. Entendeu? Elcana quis ajudar, mas também feriu. Então ela foi ferida por Penina, de uma forma ofensiva, e ela foi ferida por Elcana, mesmo Elcana, sem saber que estava ferindo. Versículo 9. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado junto à cadeira, junto ao pilar, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, eu lhe darei um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento do lábio, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouviam voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti este vinho. Olha que sofrimento. Sofreu na mão de Penina. De alguma forma sofreu com a palavra de Elcana, seu esposo. E agora vem um sacerdote, que é aquele que devia afagar, devia ter discernimento das coisas. Vem de uma forma mais pesada do que todas. Você está orando ali em contemplação ao Senhor, pedindo ao Senhor, e alguém está de lá dizendo que você está bêbado, embriagado. Semana passada eu falei sobre embriaguez. Imagine uma pessoa confundir uma pessoa orando com uma pessoa embriagada. Veja que coração dessa mulher, que sofrimento dessa mulher que sofreu tanto por não ser mãe. Versículo 14. Olha o que ele fala. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu. Ana ficou calada para Penina. Ana ficou calada
para Elcana, mas ela não aguentou. Mais um confronto contra a pessoa dela, da parte de Eli. Só que ela não respondeu de uma forma agressiva. Para Eli, ela pega e abre o coração. Ana, porém, respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Percebeu? Quando ela percebeu aquela palavra, quando ela recebeu aquela palavra de bênção, já mudou o semblante da mulher. Ela agora descansou no Senhor. Ana sofreu da mão de Penina, sofreu com a palavra de Elcana, sofreu com a palavra de Eli à primeira vista, que ele foi pesado, mas agora, quando viu uma palavra de refrigério, ela descansa no Senhor. Logo depois desse acontecimento, ela engravida. E ela cumpre a promessa de dar seu filho ao Senhor. Se fosse um de nós, talvez tutubiasse, né? Poxa, tanto tempo eu quis engravidar. Aí você agora está com o seu bebê e vai doar ao Senhor. E olha que Elcana vai falar aqui assim, olha, fique aí, pense direito. Os irmãos, para não poder mais lendo, Elcana vai falar algo mais assim, pense direito para ver que é isso mesmo que você quer. Confirme esse voto. Ela desmamou a criança e foi e entregou ao Senhor. Isso é louvor, irmão. Uma mulher derrama lá um bálsamo muito precioso aos pés do Senhor. A outra entrega seu filho que tanto ela quis ao Senhor. Isso é louvor. O que será que estamos apegados ainda hoje? Qual é o nosso ídolo? Que cada um de nós possamos pensar nisso. Pegar exemplo de Maria e o de Ana e soltar aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem evitado nós de louvar ao Senhor como Ele é merecido. E Ana entrega ao Senhor. E Samuel fica lá. A mãe que tanto queria o filho vai entregar para uma família até que não estava muito bem. Nem Eli, nem os filhos dele, mas ela confiou no Senhor. Isso se chama louvor, confiança, fé. Tudo que precisamos para a vida cristã. Na semana passada eu falei isso, desde o início, que o cristão é aquele que sofre, que se alegra, que ora e que canta louvores. Tudo isso aconteceu com Ana. Ela sofreu, ela chorou, ela se alegrou e agora ela termina cantando louvores. Versículo 2, eu vou ler só os 2 primeiros versículos. Então, aí é o cântico de Ana. Então, Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha alma está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Se lembra lá da pergunta lá do Salmo? Quem há semelhante ao Senhor? Ninguém. Ela está dizendo aqui que não há santo como o Senhor. E assim termina a vida de Ana, irmão. A história de Ana que sofreu, chorou, se alegrou e cantou louvores. E assim é a nossa vida, a vida do cristão. Nós somos o povo que se alegra, que chora, que sofre, mas que também canta louvores. Aleluia. E para terminar, tem um bônus aqui maravilhoso. Eu estava lendo, eu acho que é o momento fofo da história.
2,18. Samuel ministrava perante o Senhor. Ainda menino, vestia uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Porque eu chamei de momento fofo, que eu fico imaginando essa mãe, que foi uma mãezona, Ana, olhar aquele garotinho com aquela estola sacerdotal, aquele pequenininho, está lá com aquela... E todo ano ela levava a túnica. Quando tem um casamento, que sempre tem os pages que chama, né? É pajem, desculpe a minha ignorância. Aí entra aquele pajem, aquele bonitinho, aí eu vejo as irmãs, todas as mães, né? Tudo babando, aquele bonitinho, aquele menininho com aquele palitozinho. Agora imagine Ana, ver aquele sacerdotezinho assim. Oh, meu Deus! Ana parece ser uma mulher doce, acho que ela se deleitava. Todo ano ela levava aquela túnica, ela acompanhou o crescimento desse sacerdote Samuel. Beneficiado. Ela deu, agora está recebendo. Versículo 20. Eli abençoava Elcana, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher. Olha como ele ressalta. O Senhor te dê filho desta mulher. Tocou no coração de Eli, meu. Aquele sacerdote que à primeira vista pensou que ela estava embriagada, agora vê uma mulher digna. O Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! A gente chora durante a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor faz da mulher estéril mãe de filhos e uma mulher alegre. Aleluia, irmãos. Isso é louvor. Isso é adoração. Que possamos pegar esses exemplos de Ana, de Maria, de Marta e trazer para nossas vidas. É difícil. O mundo é mau. Nós somos maus. Mas Deus é todo-poderoso para tirar de onde? O desvalido do montouro e fazer assentar-se com os príncipes do seu povo. Olhe para seu irmão do lado aí, por favor. Não parece, mas são príncipes e princesas do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado por estarmos juntos aqui em louvor e adoração. Não somos nada. Somos pó. Como foi falado nessa manhã, o Senhor sabia que éramos pó. Mas o Senhor morreu por nós. Por isso somos agradecidos por estar aqui diante do Senhor em adoração, em louvor, em gratidão. Obrigado por mais uma manhã de domingo, Senhor. Perdoe-me se falei algo que te feriu ou que se feriu algum irmão. Mas também eu te agradeço, Senhor, por me pôr no teu corpo, por ser membro dessa igreja maravilhosa. Somos apenas uma partícula, Senhor, de milhares e milhares e milhares que creem no Senhor. Louvado seja o seu nome. Aleluia.